então, que é um prazer enorme estar te recebendo, assim, quando você aceitou, porque eu sempre falei, gente, nunca será. Mas aí te convidei, você aceitou, e para mim está sendo um dos grandes dias da minha vida. Eu estava muito ansiosa por esse momento. Eu sou uma sonhadora de Regi, porque a gente sabe que não é tão fácil implementar as coisas com as outras pessoas, né? Não é só a gente. Então, eu te agradeço muito e por toda a sua sabedoria. Assim, eu estava relendo o seu livro, e é tão legal quando você divide. Uma coisa que me tocou muito, eu acho que as coisas vão tocando a gente por fases também, né, Alice? É essa questão da sua inquietação, porque foi através da sua inquietação que você saiu do lugar, né? E foi. E isso, sim, para mim, é o que move, e é o que a gente precisa fazer com as crianças, né? Botar essas pulguinhas ali atrás da orelha delas para elas buscarem. Então, seja muito bem-vindo, esse espaço todo seu. E é um prazer imenso aqui, acredito que todo mundo também acha, um prazer imenso ter recebendo você aqui no Manaus. Agradeço muito o convite, Carla. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, porque eu acho que a cada encontro é um sair do seu lugar e organizar aquilo que você é provocado a pensar para podermos compartilhar. Então, como em todos os encontros, eu gosto sempre de começar fazendo alguma leitura, porque eu acho que isso abre para a gente essa possibilidade de também trabalhar com metáforas, que é uma das grandes, vamos dizer, marcas da abordagem de Reggio Emilia, que é o tema pelo qual você me convidou para estarmos aqui hoje, como eu chamei para você, um prosear. Então, é desse lugar que vamos começar. E eu queria começar lendo Isami Tiba, numa poesia chamada Portas, que tem disponível na internet, e para mim ela faz muito sentido. Ele vai nos dizer, se você abre uma porta, você pode ou não entrar em uma nova sala. Você pode não entrar e ficar observando a vida. Mas se você vence a dúvida, o medo e entra, você dá um grande passo. Nessa sala, vive-se. Mas também tem um preço. São inúmeras outras portas que você descobre. Às vezes, quebra-se a cara. Às vezes, curte-se mil e uma. O grande segredo é saber qual e quando a porta deve ser aberta. A vida não é rigorosa, ela propicia erros e acertos. Os erros podem ser transformados em acertos quando com eles se aprende. Não existe a segurança do acerto eterno. A vida é generosa. A cada sala que se vive, descobre-se tantas outras portas. E a vida enriquece quem se arrisca a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus segredos e generosamente oferece, afortunadamente, outras portas. Mas a vida também pode ser dura e severa. Se você não ultrapassar a porta, você terá sempre a mesma pela frente. É a repetição perante a criação. É a monotonia monocromática perante a multiplicidade das cores e a estagnação da vida. Para a vida, as portas não são obstáculos, mas diferentes passagens. E eu acho que é nesse desafio, pensando nessas diferentes passagens, da mesma forma como eu, quando escrevi os dois livros, pensando na sequência, na transição, e como estávamos conversando no início desse encontro, eu trago de Madalena Freire, de 7 anos de espaço pedagógico, a minha primeira pesquisa, que foi a fonte que depois eu trouxe no livro do registro. Com Madalena, eu fui fazer a pesquisa que me levou para fazer um mestrado na USP, aqui em São Paulo, na Faculdade de Educação, pensando desse lugar, da escrita das práticas, pensando nesse espaço como professora, que fui durante 21 anos e coordenadora, é que eu fui buscar, na abordagem de Reggio Emilia, algo que para mim fez um sentido muito forte nesse jeito de olhar, ser, se constituir e conviver na docência. Reggio traz para mim um primeiro grande desafio extremamente forte, que não é um modelo, mas um desafio a você.
usar aquilo tudo que você convive na abordagem de Loris Malaguzzi a partir do lugar que você ocupa. Então, Régio vai nos dizendo cada vez mais que a identidade de cada um é que vai fazendo a grande diferença. Quem eu sou, o que eu quero, os valores que me guiam, as propostas que são fundantes do meu olhar, para o tempo inteiro eu poder responder a uma pergunta que é essencial: o que me move? E eu acho que esse é que é o nosso grande desafio, a clareza desses valores que para mim são essenciais, o que é que faz sentido e como que eu vou cada vez mais me articulando e me desafiando a partir de uma equação que eu acho muito interessante, que é evocar, provocar e convocar. O que eu me lembro na minha história de vida, as marcas que eu trago, o que tudo isso me desafia no cotidiano e o que eu faço com tudo isso. E eu acho que é desse lugar que nós vamos cada vez mais olhando para Régio como uma inspiração e não como uma cópia. Porque aqui eu acho que traz para nós o nosso grande dilema, porque muitas e muitas instituições buscam a reprodução de como se Régio fosse um modelo, um método, mas não, estamos falando numa abordagem, portanto, marcada pela flexibilidade, e como que eu posso olhar para tudo isso e ver como que eu posso alimentar a minha ação pedagógica na realidade brasileira. Como nós também estávamos conversando no começo, aonde eu estou, em que comunidade, em que estado, qual é a cultura, eu olho para aquilo que é o entorno da minha escola, o meu quarteirão, as famílias com as quais eu convivo, o que eu tenho perto de mim, como tudo pode se transformar em material para a construção de possíveis projetações. Por quê? Como você mesma trouxe no título, a abordagem de Reggio Emília é pautada em projetações. Projetar quer dizer lançar. Então, eu olho para o que eu tenho e lanço propostas de trabalho intencionais para que as crianças, cada vez mais, possam ver narrativas, pesquisas, experiências articuladas a partir de perguntas, para que elas possam cada vez mais construir novos conhecimentos significativos. É muito legal também trazer uma outra forma de ouvir essa palavra e ressignificar, né? Da gente falar dessas projeções. E aí, quando você está falando isso tudo, para mim está vindo tanto essa coisa da escutativa, porque eu já vi muitas pessoas falando isso, né? A gente, aqui é uma escola que a gente trabalha a Reggio Emília, que a gente é Reggio Emília, mas não é esse método, não é uma coisa industrial, processada, é exatamente esse cotidiano, esse ouvir, né? Essa sensibilidade de compreender. Então, assim, quando você fala projetar, é isso. Porque são muitas coisas que vêm, né, das crianças ali, e a gente vai costurando isso, né? E eu acho que o nosso grande desafio, cada vez mais, é olhar para a realidade das nossas escolas e, à luz do projeto pedagógico de cada uma das escolas, nós podemos criar essas articulações. Vamos lá, o que isso vai querendo dizer? Quais são os valores, quais são os princípios que vão guiando? É a rede pública, aqui em São Paulo, por exemplo, trabalha-se com o currículo da cidade. As escolas particulares, o que são as grandes marcas, os princípios que regem essa instituição. E dentro disso, eu vou articular com essa proposta regiana. A abordagem de Reggio Emília, ela tem 3 grandes eixos para o nosso trabalho. Ela vai trazer a observação, a documentação e a interpretação como essas grandes possibilidades de construção desses projetos. Então, como que eu posso, na escuta sensível das crianças,
na observação que eu faço, nessa relação, o vínculo que eu tenho com o grupo, como é que eu posso, vendo tudo isso, trazer o registro desses episódios, porque ao registrar, eu vou fazendo recortes daquilo que eu vejo, e é dessa forma que eu posso, olhando, revisitar, voltar para esse material e, com isso, construir projetos em ação. É um currículo vivo, um currículo em movimento, é um currículo que eu me distancio totalmente de sequência didática. O que isto quer dizer? Sequência didática é passo a passo, uma prescrição, faça isso para fazer aquilo. No entanto, Loris Malaguzzi, o grande mentor da proposta de Régio, ele vai nos mostrando a diferença entre um pensamento sequencial e um pensamento projetual. Pensamento projetual vai dizer que no registro que eu tenho, eu posso ir vendo como que tirando camadas e vendo, de fato, o que as crianças estão querendo saber. E, ao entrar nessa relação com as crianças, com os meus grupos, e com o meu grupo de professores, por exemplo, ou com um grupo de crianças, eu vou fazendo propostas intencionais. Dentro daquilo que eu tenho como um foco de trabalho, como é que eu posso construir possibilidades? Portanto, pensamento projetual, ele dentro da sua intenção, ele vai sendo desmembrado em dois grandes eixos, o que e o como. O que são questões conceituais, o que nós vamos trabalhar? O como, procedimentos, quais são as possibilidades que eu tenho de articular esses conceitos. E tudo isso respondendo a uma pergunta essencial: o que é que vai se aprender com isso? O que as crianças aprendem, ou o que os professores vão aprender, ou o que a comunidade, as famílias, todos estão envolvidos. Porque Régio nos traz um olhar do coletivo, é um olhar de grupo, é um olhar onde todos juntos são protagonistas, todos têm muito a ensinar e a aprender, e eles trazem aí duas letrinhas chaves, que é o co. Então, é um coprotagonismo, onde todos juntos vão poder mergulhar numa experiência significativa. É interessante para a gente ver que eu, olhando para os registros que eu tenho, registros que são ou gravando frases que as crianças vão falando, ou por meio da análise de fotos que eu vou tirando, ou por meio da análise dos desenhos que as crianças fazem, pois os desenhos são as primeiras formas de escrita das crianças, ou olhando os episódios do jogo simbólico, as brincadeiras que vão acontecendo, todos esses materiais registrados vão me dando a possibilidade de construção da documentação pedagógica. Documentação que é feita durante o processo, que é feita começo, meio, fim, em todos os momentos, mas que recortam uma situação de aprendizagem. Documentação torna público, ela socializa um espaço onde, naquele momento, por exemplo, as crianças se apropriaram de virar uma garrafa de água e se servir sem se derrubar. Você fala, é isso? É isso? Um grupo de crianças com 2 anos aprendendo a fazer isso é uma aprendizagem do cotidiano, de autonomia, uma aprendizagem que é motora, que é intencional e que vai trazer grandes desdobramentos. Por isso, cada vez mais, nós vamos indo e vindo para o material que eu tenho disponível, e com esse material, como alguém que é do grupo, com o vínculo que eu tenho, eu vou trazendo isso para uma situação de socialização. Porque a documentação, ela vai ocupando as paredes da escola, e Malaguzzi traz um comentário muito interessante, quando ele fala que a
parede da escola é a pele do sujeito, é a segunda pele. Como nós temos a pele como o maior órgão do corpo humano, as paredes da escola como pele vão trazendo a público aquilo que as crianças estão aprendendo e se apropriando. E é muito interessante porque essa documentação ela é para as crianças, para os professores, para as famílias, para a comunidade como um todo. Os bebês engatinhando vão até as paredes, olhando aquele material e cada vez mais vão se apropriando de novas propostas. Por isso, a documentação vai ganhando essa força como um instrumento de comunicação de todas as linguagens e aprendizagens das crianças. Nossa, eu achei tão legal isso. Eu nunca tinha ouvido falar em coprotagonismo. E a gente estuda tanto, se aprofunda tanto, e sempre tem, né, coisas para aprender. Eu acho que isso que é o mais encantador. E a gente fala, a gente fica procurando palavras, né? O professor mediador. Eu sempre segui um pouco. Eu acredito muito assim, nessa questão da relação. Então, eu sempre acreditei, né, nesse protagonismo das relações, assim, não acho que a criança ela é protagonista sozinha. Eu vejo isso muito por Buber, assim, que fala, que traz essa coisa da relação, né, dos dois. E você trouxe, assim, né, luz a isso que está na minha cabeça já tem tempo, que é esse co-protagonismo. Eu achei isso muito legal, porque eu acho que é exatamente isso, né? E é uma coisa muito interessante para a gente pensar, porque Malaguzzi traz um princípio fundamental de que todos são especiais. A escola não é para uma criança especial, porque todos são especiais. Nesse todos, ele inclui todos os adultos, os educadores, o pessoal da cozinha, todos que trabalham na escola, as famílias, cada um traz a sua contribuição. Então, desse lugar de que todos são especiais e que todos têm a contribuir, entra essa relação desse coprotagonismo. Régio, desde o princípio, parte de uma união de mães que querem construir essa escola para suas crianças como um lugar especial e um lugar que rigorosamente não era um depósito de crianças ou um asilo, mas um lugar que, com muito rigor, potencializasse as aprendizagens. Malaguzzi vai cada vez mais trabalhando esse conceito de que todos são especiais. Portanto, esse coprotagonismo vai dizendo que, de lugares diferentes, todos juntos vão se unir para a educação dessas crianças. E aqui entra um princípio que também vai se traduzir numa política de participação, porque as escolas, desde 1963, são escolas públicas e as crianças, todo um investimento de impostos para essas escolas que são rigorosamente bem montadas, aparelhadas, para que as crianças pudessem ter um micromundo com todas as suas experiências, com uma capacidade máxima. Entra daí também um princípio de estética, um princípio de participação política, então muitos e muitos princípios que vão ali se unindo à diversidade, a esse protagonismo compartilhado, porque desse lugar é que as crianças vão poder viver as suas experiências significativas. E é muito interessante para a gente olhar, Carla, o quanto tudo isso é feito com situações também do cotidiano. E como nós somos desafiados aqui a olhar para aquilo que temos e não para aquilo que não temos. Isso acho que é um conceito que mexe muito com qualquer um de nós que vai mergulhar nessa experiência regiana. Eu ia falar disso agora, assim, dessa questão dos projetos, né, que envolvem essa vida cotidiana, os eventos que acontecem próximo, né, das crianças na cidade. E aí eu queria até que você, né, explorasse mais isso, assim, porque acho que para quem gosta, né, e admira toda essa abordagem, óbvio que já leu, né, as 100 linguagens, isso é quase uma bíblia de referência, né?
apesar de a gente ainda ter muita coisa para se aproximar, eu acho que ali conta algumas histórias, mas a gente tem seus livros, por exemplo, né, que a gente vai se aprofundando ali nas técnicas e na teoria, mas eu acho muito interessante aqueles eventos, né, da participação das crianças na solução de problemas que elas estão também vivendo, né, que afetam elas de certa forma, e as soluções que elas trazem, né, como isso é rico. Isso, veja só, você traz algo que é muito interessante para o início de todos os projetos. Por quê? Na relação entre a observação de um adulto, o registro e a documentação, ele vai percebendo, ele vai se apropriando pelo vínculo que ele tem, ele vai interpretando os desejos das crianças. E nessa interpretação, as boas perguntas vêm à tona. Boas perguntas que são das crianças ou e dos educadores, porque é um perigo achar que a pergunta tenha que vir só do educador ou só da criança. Mas nesse exercício de se construir boas questões para investigação, é que tanto o educador quanto as crianças vão criando aquilo que Malaguzzi chama de teorias provisórias. Teorias que são fruto de hipóteses que as crianças vão levantando ou que o educador vai levantando a partir daquilo que ele observa. E nesse lugar dessas relações entre hipóteses que constituem teorias, nós vamos percebendo o quanto o conhecimento vai avançando. Vamos lá, eu me lembro de um exemplo quando uma educadora, até eu trago no livro um relato sobre esse projeto, uma criança chega logo na primeira semana, no começo do ano, quando ela volta daquele feriado do carnaval, e essa criança traz, até então, o educador não sabia por onde ele iria fazer o seu projeto naquele ano. E uma criança chega com uma fotografia, uma foto que ela trouxe daqueles dias de carnaval. E quando essa criança mostra essa foto, era uma foto comum, sem nenhum tamanho normal, e quando essa criança mostra na roda de conversa, ela percebe que os outros colegas também vão para aquela foto e ficam extremamente interessados. Nesse exercício, essa professora traz a observação dessa foto para uma ampliação. Quando ela projeta essa foto na parede, ela percebe o quanto todos eles começam a mergulhar em possibilidades. Aonde será que é esse lugar? Quem estava com ele? Quem era? Onde ele estava? O que será que eles fizeram? O que essa educadora faz? Ela pede para que cada criança traga uma foto da sua semana do carnaval. Mas ela pega e dá um envelope para cada criança, que tinha apenas o nome da criança, para ela trazer a sua foto. Quando chega na segunda-feira, as crianças todas voltaram para a escola com esses envelopes com uma foto. Ela cria um varal num canto da parede da sala, e esses envelopes que ficaram ali, eles foram a matéria-prima da construção de cada semana de trabalho. Eram 16 crianças nesse grupo, foram 16 propostas diferentes. A cada sexta-feira, ela fechava a semana de trabalho, a cada segunda, ela abria aquele envelope de uma nova criança e, ao olhar para aquela foto, ela fazia as suas propostas. Então, ela articulava. Nós que temos currículos propostos, é uma escola particular, ela usa o que a foto possibilitava com as perguntas das crianças. Nessa projeção, essas perguntas se transformavam em objetos de investigação, e as crianças começavam a levantar possibilidades, e ela vai criando com isso as investigações, as curiosidades, criando as instalações, criando os contextos de investigação. Então, por exemplo, numa foto tinha a criança tomando sorvete, o que era o sorvete, como é que fazia o sorvete, onde ia, vamos investigar o gelo, a geladeira, o que vocês acham? Então, a cada semana, ela ia montando essa proposta a partir dessas hipóteses das crianças.
projetação. Projetação significa lançar. Projeto significa ir e vir de diferentes maneiras em torno de um mesmo objeto. Então, relações que vão sendo construídas entre, na época, ainda desse projeto, ainda eram áreas do conhecimento, hoje, com a BNCC, os campos de experiência. Então, como que eu vou articular aquilo que eu tenho como uma proposta curricular a partir das pontes das pistas que eu tenho do meu grupo? Malaguzzi fala o quanto nós somos investigadores, que o professor é como um detetive. Ele vai colhendo pistas para poder compor por onde ele vai caminhar junto com os seus grupos. Para tudo isso, as linguagens expressivas ganham um peso muito interessante, porque ele vai nos dizer que é a primeira página do livro das 100 linguagens, que a criança é feita de 100. Se a criança é feita de 100, nós, educadores, também somos feitos por 100 linguagens. Que desafio lindo é esse! Eu não vou andar de uma mesma forma, mas eu vou, cada vez mais, articular a música, a literatura, a arte, tempos, espaços, corpo, movimento, brincar, todas as minhas possibilidades expressivas. Por quê? Linguagens, múltiplas linguagens, significam caminhos de expressão e comunicação das crianças. E o nosso desafio é cada vez mais podermos articular tudo isso de uma forma que, do mesmo jeito que as crianças mergulham por novos campos, nós também. Então, eu falo muito o quanto os coordenadores vão desafiando seus professores, o quanto os professores vão desafiando as estagiárias, as auxiliares, porque é uma ciranda formativa que cada vez mais vai se multiplicando nessa dança coletiva. E é muito interessante ver que, nesse momento, volto naquilo que disse no começo, o que eu me lembro com isso? Então, no brincar, as minhas brincadeiras de criança, do que eu gostava, do que eu não gostava. Então, esse resgate do meu percurso formativo. Com tudo isso, o que me provoca nessa ponte de articulação com o que eu vejo das crianças? E desse lugar, eu acho, a memória ganha um papel extremamente potente, porque a memória, que tanto era vista na escola tradicional como memorizar, como decorar, como dar respostas, a memória se transforma em algo que é um motor para novas investigações, porque eu trago aquilo que eu já construí no meu percurso para poder ser ressignificado. Então, a memória das respostas se transforma em algo que vai alimentar novas perguntas. E o meu desafio dentro da abordagem de Reggio Emília é cada vez mais, dentro desse professor que vai fazer o seu lugar dentro das pedagogias participativas, ele é um construtor de boas perguntas. E desse lugar de construtor de boas perguntas, nós vamos percebendo, por exemplo, a importância de perguntas que não são verbais. Uma pergunta, por exemplo, sonora. Olha um ruído, um som. Uma pergunta olfativa. Que cheiro é esse? Uma pergunta que é feita por meio da criação de contextos de investigação. Por isso, Malaguzzi fala o tempo inteiro no espaço como esse terceiro educador. Como que eu organizo minha sala ambiente? Como que eu organizo um lugar externo que eu vou com as crianças? Não é chegar e pegar qualquer coisa e pôr ali, mas há uma intencionalidade, e volto na memória, da continuidade. Por quê? Projetação significa uma construção que faz segunda-feira se atrelar à terça-feira para seguir na quarta-feira. Eu tenho uma história, uma narrativa que vai se articulando, criando esse contexto para as crianças mergulharem nas suas projetações, nas suas experiências,
porque são experiências que têm um olhar de continuidade para poderem ser aprofundadas. Se eu trago para as crianças cada dia uma coisa diferente, qualquer um de nós que trabalhe com criança sabe, quanto menor elas são, que a primeira coisa que elas vão fazer é investigar aquele objeto. Então, elas recomeçam tudo a todo dia, a todo tempo. Para poder haver continuidade, elas superam essa etapa da exploração sensorial para poderem, como que tirando camadas, mergulharem naquela essência e poderem, a partir daí, construir com aqueles objetos. Portanto, aprofundar, mergulhar, buscar a essência e construírem aqueles trabalhos fantásticos que nós vemos em todos os projetos regianos e em muitos projetos feitos aqui no Brasil também, porque temos experiências de muito sucesso. Nossa, gente, maravilha escutar isso tudo, né? Que delícia, né? Eu fiquei pensando, você está falando assim, um projeto que não é engessado, né? A professora não foi obrigada a decorar aquela sala para receber as crianças e fazer aquele projeto, né? Aquele planejamento de começo de ano. E mais ainda, eu acho que esse projeto traz muito essa ilustração do protagonismo, porque realmente cada um foi protagonista ali em algum momento, né? Mais do que os outros, e ele, produtor de cultura, produziu ali a sua própria narrativa, a sua própria história em relação com o outro. Então, uma coisa que parece tão simples, né? Um varal de fotos, que traz tanto para a gente. Então, assim, olha quanta riqueza a gente tem sem ser começar aquele primeiro dia, né? Você pegar um papel e a criança desenha aí o que você fez nas férias. E nisso você vai vivendo, Carla, a grande marca da pedagogia regiana, que é a escuta. A escuta, que é uma observação sensível, uma observação vinculada entre um adulto e uma criança, porque se pôr em jogo junto com a criança, vai dizer cada vez mais: eu estou com você, eu quero saber o que você quer me dizer, eu estou encantada, maravilhada com você. E aí entra Piaget, que também era tão reverenciado por Malaguzzi: fazer com e não fazer por. Esse é um conceito essencial, porque quando eu parto de uma imagem, e aqui eu acho que entra toda a essência da pedagogia regiana, que é a imagem de criança potente, a imagem de uma criança ávida para conhecer o mundo, que se comunica por meio de 100 linguagens diferentes, desde que tenha um adulto disponível para se encantar, entrar em relação e fazer com ela. Vejam só, é completamente diferente ficar o tempo inteiro animando as crianças: vamos isso, vamos aquilo, vai fazer como? Não, é ter um tempo de espera, deixar a criança mergulhar naquela investigação, porque se eu parto da imagem de criança potente, eu sei que, mais ou menos tempo, ela vai nos mostrar, por um jeito ou por outro, aquilo que ela está querendo saber, aquilo que é a sua pergunta. E eu acho que nessa relação, nessa imagem de criança, vem Paulo Freire com muita força, porque não é um tempo de espera do abandono, de tipo, uma hora ela vai aprender, ela vai se apropriar, mas é uma espera do esperançar, quando eu sei que uma coisa vai acontecer num tempo diferenciado, e eu crio condições para a criança poder se apropriar, porque a experiência é do outro. Eu não posso aprender pelo outro. Num processo autoral, eu não vou querer que a criança reproduza o que eu já construí, mas eu tenho que esperar e me abrir para poder ver o que a criança tem para me dizer. Eu me lembro, uma vez, num dos projetos também, aí da rede pública de Santo André, aqui perto de São Paulo, na época que eu estava na USP, fazendo os acompanhamentos dos estágios,
A essas alturas, eu já acompanhei mais de 1000 projetos diferentes. Portanto, se vocês forem me dando corda, eu vou contando a história que for. Mas eu me lembro que teve um projeto que foi muito interessante, porque uma criança chega com uma chave na mão, e era uma chave velha, uma chave que não estava mais em uso, e ela começa a balançar essa chave, e ela conta que ali tem um segredo que faz barulho. Nesse exercício do segredo que faz barulho, a professora se abre para perguntar: e o que mais que faz barulho? Por que que faz barulho? Quem tem outra coisa que faça barulho? E essa criança foi descobrir um lugar para guardar esse segredo que faz barulho, e ela pega uma cestinha de palha, põe num canto da sala, e essa criança põe a sua chave que faz barulho. Ela pega, olhem só, não na convenção, porque a chave a rigor não vai fazer barulho, mas como? Me conta. Olhem só o potencializar a autoestima de uma criança quando ela é escutada e quando ela é valorizada naquela sua contribuição. Há um movimento de contágio e outras crianças começam a trazer coisas que façam barulho. E essa cesta começa a ser recheada com as coisas mais diferentes que vocês podiam imaginar. Nesse canto, essa professora começa a criar um projeto que ela deu o nome de O Som Nosso de Cada Dia. E esse som vai se reverberando, que um dia uma criança, chega a época da Páscoa, e uma criança traz um papel de um ovo de Páscoa. E esse papel laminado, ela pendura em cima dessa cesta, e nesse farfalhar desse papel, essas crianças começam a descobrir que o que faz barulho, por exemplo, é o vento. E essa professora sai com essas crianças para eles poderem, eles tinham 2 para 3 anos, e ela sai com essas crianças para eles poderem registrar o vento. E eles começam a levar pranchetas para fora da sala para desenharem o vento que eles estão ouvindo. Vocês imaginam a beleza das narrativas que vão surgindo a partir desses desenhos, com esse vento vibrante, e esse vento que vai trazer, assim, muitas e muitas possibilidades sonoras. Quando eu olho para isso, você vê tudo é possível de se transformar num projeto, desde que a gente faça, por exemplo, redes, mapas conceituais, como eu trago no livro, que vão organizando possibilidades de trabalho. O que isso é? Quando eu olho para um desafio como esse, ou uma foto, ou esse barulho que faça, ou, por exemplo, eu me lembro de um outro projeto que também surgiu numa outra escola particular, um menininho que chorava, mas chorava no começo do ano, que era uma coisa. E a professora dava a mão para ele, saía para andar com ele pela escola, ele não tinha 2 anos ainda, e um dia ela entra com ele na minha sala, em cima da mesa, eu tinha ganhado um chocolate que tinha um sininho amarrado ali num lacinho do chocolate. E quando ele entrou na minha sala, esse sininho caiu no chão. Quando caiu no chão, ele parou de chorar e pegou. A professora virou para mim e disse: opa, posso levar esse sininho? Eu falei: lógico, leva e usa e veja o interesse dele. Ela pega, põe esse sininho no armário dela, e quando ele chega no dia seguinte, ela abre a porta do armário e faz o sininho cair. Encurtando, esse sino se transforma em algo absolutamente um tesouro, uma potência, e outras crianças começam a trazer, um falou, na minha casa tem um sino em cima da mesa. Eles começam a trazer sinos para a escola, e a professora vai alimentando nisso, percebe que perto da escola tinha uma igreja que tocava o sino a cada tanto tempo. E eles começam a observar o sino da igreja. Essa professora, toda professora projetista, é uma pesquisadora, e ela descobre na internet que tinha uma orquestra de crianças com sinos
numa igreja fora daqui de São Paulo, e eles começam a se corresponder, ela no papel de escriba, eles com fotos, desenhos, começam a se corresponder com essa orquestra dessas crianças, em torno de 8 a 12 anos, até um dia que essas crianças vão à escola com a orquestra para tocarem juntos. Um projeto que durou um ano, e nesse desafio eles começam a produzir os mais variados sinos, foram à igreja ver o sino, toda a comunidade vai se mobilizando naquele desafio do que seria esse sino, essa produção sonora. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando nós temos algo que é um disparador, que é potencialmente passível de articular possibilidades de aprendizagem, os mapas, as redes, ganham uma força muito grande. Então, o que as crianças vão aprender com isso? Isso, aquilo, o que eu tenho no meu planejamento? E aí o planejamento, Carla, não é algo estático, rígido, mas é uma organização do que eu vou fazer. Por que eu insisto nisso? Não é abandono, não é espontaneísmo, não é dizer, vamos ver o que vai acontecer. Mas a cada dia, novas propostas vão se articulando para que seja algo promotor de muitas aprendizagens. Intencionalidade, observação, planejamento, reflexão, que são perguntas que eu vou fazendo o tempo inteiro, avaliação, jamais como expectativa de aprendizagem, mas uma avaliação que seja fonte para um próximo encaminhamento. Avaliação só tem sentido como um material de reflexão para dizer o que foi feito, o que eu posso fazer mais, o que mais, o que mais. A avaliação é fonte de um planejamento para o dia seguinte. Então, nessa articulação, os instrumentos metodológicos, que eu trabalho muito no livro, né? A observação, o registro, o planejamento, a avaliação e a reflexão vão me dar a medida por onde eu posso avançar nos projetos que eu vou construindo. Ai, gente, que lindo ouvir isso. E são vários desses exemplos, e quando a gente está mergulhado nisso, né, isso incentiva. Eu acho que todo mundo aqui sente um pouquinho disso, porque quando a gente quer trabalhar mais dentro da abordagem, acredita nos princípios, a gente também dá muita cabeçada, né, na parede, enfrenta muita resistência nas escolas, e quando todo mundo se une em prol disso, é tão gostoso, assim. Eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipe super engajada, onde a gente faz os mapas conceituais e a gente faz um planejamento junto, que a gente vai costurando com cada grupo. Então, assim, é muito legal quando existe um ambiente para isso, porque quando a gente trabalha só a gente querendo trabalhar isso, a gente é visto, né, como fora da curva, a pessoa que quer aparecer, mas não está pensando o quanto a gente está pensando nesse desenvolvimento natural da criança, né, nesse olhar. A Bárbara trouxe aqui uma colocação e a gente já está também chegando no final, então se vocês quiserem fazer perguntas, a hora é agora. A Bárbara está dizendo, fazer perguntas, investigar, protagonizar, o quanto tudo isso nos foi roubado na escola. Aí a gente cresce, não sabe ser pesquisador, não sabe investigar, não sabe questionar, não sabe ter autoria, né, dessa educação tradicional. Bárbara, muito interessante a sua pergunta, muito oportuna, porque eu acho que a autoria sempre é tempo da gente cada vez mais abrir, vamos dizer, as portas, como eu li logo no começo, para poder mergulhar nos seus processos. Por quê? Todos têm o que trazer, todos têm o que contribuir, todo mundo tem muitas histórias de vida potentes para alimentarem os nossos projetos formativos, pessoais e dos grupos com os quais você trabalha. Se você falar a escola, sim, a formação, sim, foram simplesmente dizendo reproduzam modelos e não olhem para o que vocês têm. O seu desafio é, junto com outras pessoas, mais um, muitas vezes no começo você tem a parceria o quê? De um autor.
alguém que está dentro de você, que não está nem ali convivendo, mas no momento em que você atribui sentido e responde, como eu disse, essa questão do que me move, a autoria vai como que você, tirando camadas dessa reprodução que você foi forçado a se apropriar e mostrando que você é um novo professor, que você atribui sentido a registrar a sua história, a não seguir exatamente uma prescrição. Ninguém muda da noite para o dia, mesmo porque temos matrizes que foram construídas desde a nossa história de aluno, no começo da nossa profissão, a entrada nas escolas aonde trabalhamos. Mas, passo a passo, com pequenos passos, e as professoras, o pessoal de Régio, eu fui professora da pós-graduação, aqui a única que teve já fora de Reggio Emília, aqui em São Paulo, no Singularidades, das professoras de lá, juntas, todas nós, elas vão nos ensinando uma coisa muito interessante, fragmentos, pequenos passos, pequenas mudanças para a gente conseguir chegar lá. Ninguém faz a mudança, pumba, agora eu sou só projetista, agora eu sou só regiana, e acabou, e não, nós estamos numa realidade brasileira, cada uma no lugar que você ocupa, no estado, na cidade, na realidade do público, do privado, mas pequenos passos são fundamentais para a gente construir a mudança. Tem um exemplo que eu gosto muito, que nenhuma criança sai andando de bicicleta se ela não tiver, primeiro, aprendido a andar com rodinha, aprendido a andar com um adulto do lado segurando, tombando, caindo, levantando, até a hora que ela se apropria, pumba, sai sozinha andando de bicicleta. Isso quer dizer o quê? Requer tempo para mudar, requer convicção, requer muita leitura, muito estudo, muita troca, muita reflexão, para a gente não estar repetindo o que outras pessoas fizeram, que a gente, por uma razão ou por outra, achou interessante. Mas nós vamos articular esse prazer dessa conquista a algo que vai me cutucando, me movendo, fazendo sentido, e eu vamos dizer, me empenhando para poder caminhar nessa direção. Responde, Bárbara. Responde. Bárbara, Maria Alice Proença está falando isso para você, filha? Tá? A Bárbara é uma querida, eu conheci a Bárbara num curso online também que a gente fez pela PUC. Eu não conheço a Bárbara pessoalmente, mas a gente é muito parceira, e eu sei que isso foi por coração, assim, porque ela estava precisando ouvir isso, né, Bárbara? Olha, de passo em passo. Eu queria, Carla, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu queria responder uma pergunta que eu estou vendo aqui da Isabel. Eu ia te perguntar agora, da Isabel, isso. Eu vou te fazer a pergunta só para ficar gravada e você responde. Bárbara não quer colocar nada, quer falar alguma coisa, quer falar no chat? Ó, a Isabel está perguntando, né? O que acontece, é uma pergunta, né? O que acontece quando uma professora trabalha com 25 crianças? É possível realizar vários projetos ao mesmo tempo? E ela está agradecendo aí pela inspiração. Isabel, você traz uma pergunta que eu agradeço, porque tem muito a ver com a abordagem de Régio, que é, primeiro, a importância de trabalhar com pequenos grupos. Eu não tenho que pôr, em hipótese alguma, todas as 25 crianças fazendo tudo igual ao mesmo tempo. Mas, na minha organização espacial, como que eu posso criar muitas possibilidades para as crianças mergulharem nas suas investigações? Quando eu penso que um professor tem dentro de um grupo ali 4, 5 subgrupos, uma inspiração regiana muito interessante se eu estiver organizando o meu olhar em função de um grupo A naquele dia, os outros grupos estão trabalhando. Eu não preciso ter que registrar 25 crianças, por exemplo, como é que elas estão manipulando, manuseando, se interessando pelos livros da biblioteca. Eu posso ter 5 com livros, eu posso ter outros cantos que daqueles livros eu percebi que as linhas e as lãs eram interessantes, então outro grupo
está manuseando as linhas, o outro grupo era sonoro, eles estão trabalhando com os carretéis vazios das linhas. No momento em que eu tenho o meu olhar pautado num pequeno grupo, grupo significa que todos são representativos daquele grupo. Então, eu mergulhei naqueles 3, 4 dias daquela semana, com o meu foco na investigação do que o grupo A, por exemplo, está fazendo, na outra semana eu vou ver o B. Todos são um grupo. Quando eu trago uma criança, 2 crianças, numa documentação, mergulhando, por exemplo, em fazer essa linha desse carretel dançar, essa linha que ele está ali explorando o espaço vazio, grupo não preciso fazer as 25 crianças estarem com a foto com a linha na mão para dizer que todos eles estão trabalhando. Isso é uma das maiores quebras de paradigma para o nosso trabalho na educação brasileira. Por quê? Essa concepção de que eu preciso mostrar as 25 mãos para dizer que o grupo inteiro foi visto. Agora, é lógico, se eu terminar um semestre sem ter mostrado absolutamente nada de uma determinada criança, vai dizer o quê? Que eu não tive um olhar para aquela criança. Então, como que eu posso, e aí entra o papel do nosso registro e planejamento, como que eu vou organizar o meu olhar para contemplar todos os que estão ali? E é esse exercício que vai fazendo o que... Estou vendo aqui a questão dos primeiros passos. É exatamente, eu vou organizando o meu olhar para caminhar nessa direção. E aí entra essa proposta de criação de aprendizagens significativas para mim, para os professores, para as crianças, para a coordenação, para as famílias. E a outra coisa que também é importante dentro desse olhar, desses 25, quando você está me perguntando, é que grupo, esse olhar do coletivo. Como é que eu posso, nessa cultura de que aquele grupo é feito por 25 crianças, como que eu vou também trabalhar a formação das famílias para poderem ter essa percepção? Então, desde o começo, como é que eu vou poder mostrar para todos que esse olhar do coletivo vai fazendo a possibilidade de olhar para a aprendizagem do outro, essa criança que está ali mergulhada, puxando esse novelo de linha, descobrindo o que está caindo ali, quase que desenhando no ar com aquela linha, como é que eu posso trabalhar nesse conceito da documentação pedagógica? E aí entra uma frase do Malaguzzi que é muito interessante, que ele fala que só existe o que eu vejo. Portanto, qual é a visibilidade que eu dou para os processos que estão acontecendo no meu grupo? Isso é fundamental. Se eu não torno visível, ninguém fica sabendo que existe. Quantas e quantas vezes vocês escutam uma palestra, leem um artigo e falam, nossa, eu faço isso. E a pergunta é, vocês tornaram visível? Vocês contaram para quem? Como é que eu posso trazer num corredor, numa apropriação? Eu me lembro uma vez, fazendo um projeto de formação com auxiliares de uma rede de escolas daqui, eu tinha em 3 unidades 50 auxiliares em cada uma delas. E essas auxiliares chegavam na escola às 6h30 da manhã para a formação. E um dia elas falaram assim para mim, nossa, Alice, nós fazemos tanta coisa, tão interessante, as crianças estão tão mergulhadas, mas poucas pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo. E, nesse momento, essas escolas tinham uns corredores compridos, nós resolvemos ocupar os corredores, cada corredor do lado de fora de uma das salas, para contar o que as auxiliares estavam fazendo. E elas começam a criar as documentações a partir daquilo que elas faziam com as crianças. E, nesse momento, nós pegamos canetas e grudamos o elástico, prendemos e deixamos as canetas penduradas para que pudesse haver a interação. As crianças chegando, foi a coisa mais bonita, porque eles iam passando pelos corredores e eles começam a mostrar para os pais, para os irmãos mais velhos, aquilo que eles estavam fazendo com aquelas auxiliares. E começam a desenhar, interagindo com esse material. Os irmãos maiores começam a escrever palavras. E eu peguei, no final do ano,
eu tirei das paredes da escola, cada uma tinha uma folha, eu só dei para todas uma folha de A3 igual para eu poder ter a mesma base. E no final do ano, no almoço de encerramento das escolas, que era num lugar enorme para estarem todas, eu criei os varais e pus de cada uma dessas 150 o seu material pendurado. E no almoço, os 150 trabalhos estavam ali para todo mundo poder ver. E cada uma, na emoção, com aquele brilho nos olhos do feito por mim, contando o seu percurso, a sua pesquisa. Quando terminou esse almoço, as férias vieram, eu recolhi os 50 trabalhos de cada uma das unidades, fiz um portfólio e pus na secretaria de cada unidade. E quando começamos o ano, todo mundo tinha ali os trabalhos feitos no ano anterior com os projetos como um material formativo. Então, as novas professoras que chegaram, as titulares, todo mundo ia manuseando aquele material para poder, tendo aquilo concreto em mãos, ver o que havia sido feito e como que poderiam dar continuidade ou ampliar os seus repertórios de atuação. Por isso, cada vez mais eu vejo a importância de socializar os percursos dos educadores como um material formativo. Tem muita coisa interessante circulando. Tem coisas que também precisam, é lógico, serem aprofundadas. Isabel, espero ter respondido para você o que você queria saber. Mas eu acho que tem muita coisa interessante e nós precisamos, cada vez mais, abrir espaço para que isso tudo não seja de passagem, mas seja algo que possa se transformar numa raiz formativa. Eu acho que você termina falando, né, de exatamente do que a gente precisa, né? Porque eu falei disso, a gente querer fazer a diferença, a gente querer seguir por esse caminho reginiano, e muitas vezes a gente não conseguir. Mas e se a gente dividisse, compartilhasse, né, socializasse, como você falou, e eu acho que isso é esse próximo passo que a gente está precisando. A gente conhece hoje a abordagem, claro, que sempre se aprofundando, né, sempre buscando, mas indo além. Eu acho que o próximo passo, né, já demos o primeiro passo em conhecer, e o segundo passo seria, né, se compartilhar, né, se socializar. Eu achei super interessante, assim. Eu nunca pensei nisso, assim, além. E vou falar lá na escola. Sabe Amei. que coisa? Há pouquíssimo tempo teve um movimento enorme, e o Nova foi o grande articulador, mostrando nessa possibilidade dessa nova escola a partir desse movimento pós-pandemia, né? E ele traz algo que eu acho que é fundamental, que é o papel dos grupos nessas pesquisas compartilhadas, porque todos nós temos pesquisas que deram certo e que não deram certo. Mas quando compartilhamos essas pesquisas, nós vamos mostrando, eu acho que numa metáfora que eu gosto muito de trabalhar aqui, com esse fio que vai se enrolando, somos nós que estamos segurando com as nossas mãos, com esses pequenos pregadores, a possibilidade de buscar a ponta do fio da meada. E aqui é que nós vamos trazendo esses percursos formativos nesse sentido do que, de fato, é significativo. Eu gostaria só de a gente fechar com 3 frases que eu acho que são, para mim, são muito significativas. A primeira, que é de Malaguzzi, quando ele vai dizer que olhar o ordinário com olhos de extraordinário, olhar para aquilo que eu tenho, olhar para o meu entorno com olhos de primeira vez. Esse é o nosso grande desafio. Segunda frase que daí são 2 frases minhas, uma é o subtítulo do livro, Entre o Real e o Ideal, o que é possível. Esse eu acho que é o nosso grande desafio. As possibilidades que cada uma tem dentro do seu real, tirando o idealizado da frente e olhando para aquilo que eu quero imprimir como uma marca. Terceira grande frase que eu acho fundamental: sem emoção não há aprendizagem. Portanto, vivam essa emoção, vivam esses sentimentos, as angústias, o que eu sei, o que eu não sei,
o que me dá brilho nos olhos, o que me dá angústia, porque, com toda certeza, aprendemos muito mais com os nossos não saberes do que com aquilo que para nós já é algo que simplesmente está no piloto automático. Portanto, volta para esse ordinário, pensando o que mais, o que mais, o que mais. O que mais que eu posso fazer para cada vez mais. Do mesmo jeito que eu começo com uma poesia, eu queria fechar com uma bem pequena do Manuel de Barros, que eu acho que tem tudo a ver. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E eu acho que é desse olhar de transver o mundo que eu digo para vocês, olhem para as histórias de vocês e desafiem-se a cada vez mais criarem novas possibilidades. As crianças agradecem. Eu acho que é um pouco por aí. Ai, gente, que lindo, que prazer enorme ouvir tudo isso, Maria Alice. Eu acho que, né, você, ainda mais nesse mês dos professores, como é bom, como é acolhedor ouvir suas palavras, sua experiência dividida aqui com a gente, né? Tantas histórias. Eu sei que a gente tem aqui conversa para uma vida inteira, assim, né? De tanta coisa boa que você já viveu, muitas coisas não boas também, mas que nos ajudam a aprender. Então, assim, faço das palavras das meninas aqui também as minhas, o meu coração também está palpitando, assim, de felicidade. Te agradeço muito a disponibilidade, a troca, esse compartilhar, né, da gente estar aí junto nesse caminho. Te agradeço demais e espero que a gente se encontre, né, outras vezes. Fico esperando você me falar do GEP. Bárbara, já temos um projeto para o próximo semestre, para a gente participar com Maria Alice. Estaremos juntas lá. E o pessoal está falando, excelente encontro, realizar parcerias, né? Então, assim, muitíssimo obrigada mesmo, de coração. Agradeço vocês, um beijo de coração para todos e muito obrigada pela atenção e pelo carinho, tá bom? Beijos, tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau. Tchau, até. Tchau.